Pronto. A primeira questão, daquela figura que eu escolhi para botar na capa do conteúdo, né? É uma questão do Enem de 2012. Então ela traz essa charge. Vamos fazer a leitura. Tem um sujeito tentando tirar uma porca do parafuso. Ele não consegue desentarrachar, né? Aí vem um aluno de física aqui que viu o conteúdo de dilatação térmica, né? Então deixa comigo aí que eu consigo. Aquece o material e facilmente tira a porca do parafuso. Aí ele traz um quadro aqui com os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Aí tem aço, alumínio, cada um com seu coeficiente de dilatação linear, seu alfa, né? Então a gente viu que essa dilatação ela depende do coeficiente linear. Então é por isso que os materiais se dilatam de maneiras diferentes. Logo abaixo ele pergunta, para que isso ocorra, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de... Então, pela fórmula da dilatação linear, a gente viu que essa dilatação linear ela é dada pelo coeficiente de dilatação linear, o comprimento inicial e a variação de temperatura. Então, vamos supor que o material tem o mesmo tamanho e vai sofrer a mesma variação de temperatura. Então, qual é a única coisa que vai mudar de um material para outro? O que vai mudar de um material para outro é o meu coeficiente de dilatação, né? Quanto maior o número que eu coloco aqui para multiplicar, maior vai ser o resultado. Então, se eu aumentar este valor, maior vai ser o resultado da minha conta. Estou multiplicando, né? Diretamente proporcional. Então, o material que tem o valor grande aqui, ele vai ter uma maior dilatação. Quanto menor o valor, menor dilatação. Então, para eu conseguir fazer isso aplicando o menor aquecimento, qual seria o material indicado? Lembre que a porca que tem que sair do parafuso e os dois vão se dilatar, né? Os dois, todo material que está submetido a uma variação de temperatura dilata. Então eu preciso de quê? Alumínio e chumbo. Por quê? As opções. Pronto, eu vou deixar o quadro aqui e as opções. Então, para isso acontecer no menor aquecimento, a barra tem que ter uma dilatação mínima, né? E a porca tem que dilatar mais. Então vamos lá. Ele quer o parafuso, tem que ter dilatação mínima. E a porca tem que ter uma maior dilatação. Assim ela vai sair facilmente do parafuso. Então quem é que tem a dilatação mínima? É aquele que tem o menor coeficiente. Quem é que tem o menor coeficiente? Isso, platina. E a porca que tem que dilatar mais, é que vai ter o maior valor no coeficiente, que é chumbo, né? Certo? Então essa questão enfatiza a dependência da dilatação com o material. Quanto maior o coeficiente, maior a dilatação. Quanto menor o coeficiente, menor a dilatação. Isso tanto para mais como para menos, certo, pessoal?
quando você está esfriando o material, este que tem o maior coeficiente, ele vai encolher mais rapidamente. O que tem menor coeficiente vai levar mais tempo. Então ele tem essa variação menor. Dúvidas nessa questão? Jonathan, qual é a dúvida? Não? Então vamos para a próxima, né? Vamos lá, próxima questão. Uma barra de cobre com coeficiente de dilatação linear. Então ele dá o valor do alfa, 17 vezes 10 a menos 6. Está inicialmente a 30 graus Celsius. E é aquecida até que sua dilatação corresponda a 17% de seu valor inicial. Determine a temperatura final dessa barra. Então, que tipo de dilatação é essa? Superficial, linear ou volumétrica? Linear. Certo, ele está perguntando um tamanho, né? Quando a gente analisa só o tamanho, a gente viu que é uma dimensão, então é linear. Então vamos escrever a expressão para dilatação linear. Dilatação linear é o coeficiente de dilatação linear, comprimento inicial e variação de temperatura. E os dados que a gente tem, ele dá aqui o valor do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, a temperatura inicial, e isso daqui seria o quê? 0,17% de seu tamanho inicial. Dizendo aqui, né? A dilatação, então é o ΔL. Então, ΔL é de 0,17, né? Por cento do valor inicial. Quem é o valor inicial? Vale 0. Certo? Não fiz nada ainda, só coloquei os dados aqui da questão. Dúvida do L. Este valor é dado em porcentagem mesmo? Não, Wesley. A gente não pode misturar símbolo com números, certo? Então a gente tem que reescrever isso daqui na forma de fração, que é 0,17%. Então, meu ΔL vai ser 0,17%, ou seja, dividido por 100, que é L0. Pronto, agora eu posso fazer essa substituição, tá? Vamos lá, substituindo. Quem é o ΔL? 0,17% de L0. O alfa, 17 vezes 10 a menos 6. O L0 que ele não forneceu. E variação de temperatura. Toda variação é a final, que é o que ele quer saber, menos a inicial que ele forneceu, e é 30. Ó, podemos simplificar aqui as coisas. Ó. L0 vai embora. Vamos escrever isso daqui em porcentagem. 0,17 é a mesma coisa que 17 vezes 10 a menos 2. Se eu voltar 2 casas, eu tenho o valor
0,17. 100 é 10 ao quadrado. Continuando aqui, 17 vezes 10 a menos 6, só repetindo. Temperatura final menos a inicial. Pronto, substituir agora é só fazer as operações, né? Vamos lá, estão com dúvida aí, não estão entendendo? Posso começar de novo, pessoal. Começar de novo bem devagarinho. Vamos lá, essa é a expressão da dilatação linear, né? Todo mundo está lembrado? Certo. Então eu vou só extrair os dados que a questão está fornecendo. Ela diz que é uma barra de cobre com coeficiente de dilatação linear 17 vezes 10 elevado a menos 6. Então só extraindo os dados da questão, o coeficiente, que é o nosso alfa, é 17 vezes 10 a menos 6. Temperatura inicial, 30 graus Celsius. É aquecido até que sua dilatação corresponda a 0,17% de seu tamanho inicial. Então, a dilatação, que a gente chama de ΔL, é de 0,17% do seu valor inicial. Como é que a gente chama o valor inicial? O L0, comprimento inicial. Certo? Eu reescrevi isso daqui. Pronto, esses são os dados da questão e ele quer descobrir qual é a temperatura final. Bom, então, extraindo os dados é só substituir na nossa expressão para a dilatação linear. Quem é a minha dilatação? 0,17% do comprimento inicial. Igual. Quem é o meu coeficiente? 17 vezes 10 a menos 6. O L0 que ele não forneceu, então eu vou repetir. E a variação de temperatura. Variação de temperatura é sempre a final menos a inicial. Toda variação segue este padrão. Como eu tenho aqui potências, é aconselhável trabalhar sempre com potência, mas se você quiser executar essa divisão, tem dificuldade com potência, você pode fazer, certo? Quanto é 0,17 dividido por 100? Divide por 100 ou por um seguido de zeros, você conta as casas e volta a vírgula. Então aqui daria 0, tenho que voltar mais duas casas. Então vai ficar 0,017. Este L0 tem nos dois lados, ó. Então eu posso cancelar. Então o que sobrou no outro lado? O 17 vezes 10 a menos 6. E a temperatura final menos a inicial que ele forneceu, né? 30. Isso daqui está multiplicando, passa dividindo. Certo? Então ele vai passar dividindo ali. Para pensar uma coisa. Oi. Por que você cortou esse com aquele? Não entendi. Porque ele tem Repete. não.
O professor cortou aquele... Calma aí. Salve aqui. O professor cortou o comprimento inicial ali com aquele, porque teve que repetir os dois. É a mesma variável, ó, L0 e L0. Então, se ele tivesse fornecido, seria o mesmo número. Então, eu posso cancelar, simplificar, né? Quando está um está no lado da igualdade, o outro está no outro lado, se eu passasse ele dividindo aqui, ficaria L0 dividido por L0. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, por isso que eu posso fazer essa simplificação. Eu entendi, mas eu não entendi porque teve que repetir os dois. Aqui ele fornece. Ó. A dilatação ele diz que é 0,17% de L0. E este outro L0 já é da minha equação da dilatação linear. Eu só estou repetindo ele aqui, já que ele não forneceu o valor na questão. Certo? Então, por isso que eu tenho um L0 antes da igualdade, que está dentro da dilatação linear, que ele colocou na questão. E o outro L0 é o da fórmula mesmo. Entendeu? Entendi. Não, pessoal. Então, aqui ó, tem potência e um número. Vamos trabalhar com potência para simplificar as coisas. Aqui eu tenho 4 casas. Como é que eu represento isso em potência? 17 vezes 10 elevado a menos 4. Se fosse um número positivo, isso daqui seria maior do que 1, isso daqui seria positivo. O número pequeno assim, 0,0 alguma coisa, você conta quantas casas tem depois da vírgula e multiplica por 10 elevado a este número de casas. Igual, isso daqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. No outro lado só ficou a temperatura final menos a inicial. Essa divisão, quanto é 17 por 17? 17 por 17 é 1. E como é que eu divido potência de mesma base? Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então fica 10 elevado a menos 4 menos 6. Certo? Este menos aqui é da propriedade de divisão de potência de mesma base. Então, se você não quiser fazer isso, sempre lembre que quando essa potência vai para o numerador, ela troca de sinal, devido a este menos com menos, fica mais. Então, quanto é que dá 10 elevado a menos 4 mais 6? Isso, menos 4 mais 6, o resultado é 2 positivo. Não? Então, fica 10 ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado? 10 vezes 10. 100, exato. E aqui fica só repetindo. Pronto, letra de um lado, número do outro, né? Equação do primeiro grau. Isso daqui está positivo, negativo, passa para o outro lado. O sinal trocado, fica positivo. Então aqui eu vou ficar com 100 mais 30. 100 mais 30, 130. Este é o valor da nossa temperatura final. Então, para ter essa dilatação, eu tenho que aquecer o material até 130 graus Celsius. Perguntas? Então, o nosso item correto, 130.
Então vamos aos próximos, né? Próxima questão. Uma questão também conceitual. Ó, eu tenho uma lâmina bimetálica composta por zinco e aço. Está fixada em uma parede de forma que a barra de aço permaneça virada para cima, conforme está a figura. O que ocorre quando a lâmina é resfriada? Então, ao invés de aquecer, eu vou resfriar este material. O tanto que ele vai se dilatar vai depender deste coeficiente de dilatação linear. Então, o que ocorre quando a lâmina é resfriada? Ele dá o valor dos coeficientes do zinco, que é de 25 vezes 10 a menos 6, e do aço, que é de 11 vezes 10 a menos 6. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eles têm coeficiente diferente, eles vão se dilatar de maneira diferente. Então, quem é que vai ter maior dilatação aí? Quem é que vai ter o maior, neste caso, é encolhimento, né? Aço ou zinco? O Wesley disse que é o zinco. A Raquel acha que é o aço. Quem tem o maior valor do coeficiente aqui é o zinco, né? Então o zinco ele vai ter o maior encolhimento. Se fosse aquecido, ele ia ter a maior expansão, né? Ia ter a maior variação. Então o aço ele dilata menos. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o zinco dilatando, encolhendo mais, né? Uma maior dilatação, ou seja, um maior encolhimento. Enquanto o aço ele vai encolher menos. Certo? Vou apresentar pelas cores que está na figura aqui. O zinco tem maior dilatação e encolhe menos. Só que essas barras elas são conectadas, elas são grudadas, né? Então o que vai acontecer? Vai ocorrer uma curva. Então este material que vai encolher menos, ele vai puxar essa placa de aço, curvando ela para baixo, né? Então ficaria algo ele iria se curvar assim, né? Esse material que está dilatando menos, ele puxa o material para baixo. Certo? A nossa resposta seria o item. Isso daqui é um dispositivo usado em disjuntores. Disjuntores eles são constituídos por uma placa bimetálica. Quando a corrente ultrapassa o valor daquele disjuntor, valor específico, se curva e corta a corrente, né? Essa curva faz com que a corrente seja interrompida, protegendo ali aquela rede elétrica. Isso, como o zinco ele encolhe menos, ele vai puxar curvar o aço, né? O que ocorreria se eu aquecesse o material? Seria diferente. Aquecendo o material, o zinco ia se dilatar mais, então o aço ia ter um menor comprimento, ele ia curvar para cima. Então no resfriamento tem essa curva para baixo, né? O menor material ele vai puxar o outro. Ok, Wesley, qual a dúvida? Entendido aqui, pessoal, porque este curvamento para baixo, numa circunferência, tem dois materiais aqui. Ok?
quem é que tem o comprimento maior? O material da circunferência interna ou externa? Isso, a externa tem um comprimento maior. Isso daqui é o mesmo princípio. O comprimento maior vai ficar na parte externa, o comprimento menor fica na parte interna. Então, sempre que você se deparar com um estilo de questões tipo este daqui, você lembra disso. A curva vai ficar sempre para o lado do material que tem uma menor dilatação, certo? Então, é como se aquele material que dilatasse pouco puxasse o material que tem maior dilatação, curvando ele, para fazer esse pedaço de circunferência, né? Então, o material que tem a maior dilatação sempre fica na parte externa, e o material que tem menor dilatação na parte interna de uma circunferência. Quanto tempo a gente tem ainda? Já passou, né, pessoal? Então, vou colocar a chamada aqui. Pronto. Então, deem sequência na atividade. Quem conseguir já fazer, façam e coloca lá no Classroom. Quem não conseguir, pessoal, na próxima aula a gente tem outra aula para continuar a dúvida e vocês postam só depois que a gente resolver as outras, certo? Então, boa aula e até amanhã, né? Até a próxima aula.